Salve, salve, meu povo! Muito boa tarde para você ligado na nossa TV Mar, canal 525 aqui da NET. Claro, você que também está nos acompanhando pelo portal Gazeta Web, está no ar mais um canal Esporte, sexta-feira, dia maravilhoso. Vamos falar tudo sobre o CRB que entra em campo amanhã contra o Juventude pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos repercutir também a derrota do CSA para o Bahia na Copa do Brasil Sub-20. Infelizmente não foi qualquer derrota. Se o CRB ganhou do Vitória de 6, o CSA perdeu para o Bahia de 5. E aí, meu amigo, vai ser complicado demais reverter esse placar no próximo dia 21 lá no Pituaçu. Vamos falar também de Copa do Brasil. Domingo é dia da primeira final da competição entre Flamengo e São Paulo. Tudo isso e muito mais no nosso canal Esportes, que está no ar. Diretor, chama! Pois é, senhoras e senhores, Canal Esportes no ar, hoje mais uma vez com a presença do nosso querido Guilherme Nobre, repórter comentarista do Timaço, repórter da GazetaWeb.com. Boa tarde, Gui. Boa tarde, Henrique. Final de semana bom de jogo, hein? Jogo aqui no campeonato local, na Série B e também nacional com essa final da Copa do Brasil. E a gente vai debater um pouquinho aí sobre essas partidas do final de semana. Vamos falar primeiro do Galo? Bora! Vamos sim. Antes da gente começar o nosso debate, as informações do CRB com o nosso querido Estrutura, repórter do Timaço, Marcelo Rocha, sempre elegante. Fala, Marcelo! Informações do Clube de Regatas Brasil chegando para você, assinante da nossa TV Mar, canal 525 da NET Claro, você ouvinte da nossa Rádio Gazeta FM Arapiraca. O CRB já está em Porto Alegre, faz um treinamento hoje e depois do treinamento viaja para Caxias do Sul, onde joga amanhã às 17 horas contra o Juventude. Lembrando que o CRB deixou a União do Galo ontem à tarde. Toda a estrutura montada, a logística elaborada pelo Lima Verde e assinada, claro, pela direção do Clube de Regatas Brasil. Vai em busca de pontos fora de casa, aproveitando o bom momento, a crescente que vem o Clube de Regatas Brasil na competição. A importância de, se não dá para vencer o jogo, ou tenha dificuldade, mas que não perca o jogo, ou seja, consiga pontos. Já conta muito para o Clube de Regatas Brasil, se não conseguir a vitória, né? Pelas dificuldades que vai encontrar o Clube de Regatas Brasil, né? No Juventude, que briga também na parte de cima, onde o CRB está tentando chegar. Com relação à formação do elenco, não terá problemas nenhum Daniel Paulista, né? Tanto que ele não relacionou o Guilherme Romão, mesmo recuperado já na transição, mas não viajou. O Edmar está voltando, cumpriu suspensão no jogo contra o Vitória, lateral esquerdo, voltando e deve começar o jogo nessa posição, segundo o próprio Daniel Paulista. Então vamos aguardar como será o Clube de Regatas Brasil na sua escalação, o início do jogo, para saber esse comportamento do Galo diante do Juventude. Valeu, Marcelo. Importante demais. E eu gostei, Gui, dessa movimentação que fez o CRB em poupar o Guilherme Romão. Achei prudente. Com certeza. A gente até estava discutindo isso aqui no off, porque o Guilherme Romão vem de um período de lesão aí um pouco longo, já completa quase um mês que ele se machucou ainda contra o Avaí. Só que o problema é que a solução na lateral esquerda é que vem dando certo até com o Matheus. Matheus, que é lateral direito de origem, ele tem conseguido em 2 partidas, ele conseguiu fazer um bom jogo ali pela esquerda. Salvo engano, ele atuou contra o Sport na vitória aqui. Como titular. E contra o Vitória. Então, o Daniel Paulista ganha essa opção nova e dá para poupar o Guilherme Romão, porque havia o risco do Romão jogar uma partida como essa, com o Juventude, que é um jogo bem decisivo, um jogo
muito E o físico. cara não consegue se poupar, né? Capaz de lesionar de novo, como é problema na coxa, ele sobe muito pro ataque, é capaz de lesionar de novo. Prudente demais essa decisão, na minha visão. O Matheus Ribeiro briga aí com o Edmar pela posição, mas é uma briga boa. O Guilherme Romão é bom ser poupado e só voltar contra o Guarani, para a torcida ficar tranquila. Falando em briga boa, vamos ver aqui na tela os relacionados do CRB para essa partida, a turma que viajou, para saber como é que o Daniel está pensando esse time. Vamos lá, Diogo Silva, Vitor Caetano, os goleiros, Matheus Ribeiro, Hereda e Edmar, que está de volta, o Gum, o Anderson Conceição, o Ramon e o Simon, lembrando que o alemão está suspenso com o terceiro cartão amarelo, por isso não vai para o jogo. Aí tem Auremi, Anderson Leite, Falcão, Lucas Lima e Juninho, jogadores para o meio-campo e a volância, meias de origem mesmo, João Paulo e Rafael Longini, e aí temos Anselmo, Bruno Silva, Renato Rômulo, Léo Pereira e Mike, opções para o ataque. Você imagina, vamos lá, a gente tem essa dúvida aí na lateral esquerda, se ele mantém o Matheus ou se ele volta com o Edmar, que é do ramo. Na tua visão, é a única coisa que muda? Você acredita que o Gum é titular na vaga do Anselmo ou você vê o Anderson, o Simon correndo por fora? Olha, Henrique, na zaga é importante frisar que o Simon também está voltando, né? Ele vinha de um período machucado aí e tem essa oportunidade de pelo menos começar no banco. Eu começaria com o Simon, porque o Juventude é uma equipe um pouco mais rápida, uma equipe de muita força, tem aquele estilo gaúcho de futebol, que é um futebol mais físico. Só que eu acredito que o Daniel vai optar pelo Gum, pela experiência, pelos últimos jogos ele demonstrou isso também. Salvo engano, o Gum entra contra o Vitória já na reta final. Então, o Daniel deve optar por uma zaga mais experiente, Ramon e Gum. Eu preferiria o Simon pela juventude, pela força. Ele já jogou no Futebol do Sul, jogou no Londrina. Mesmo voltando de lesão? Mesmo voltando de lesão. E você tem opções no banco. Se acontecer alguma coisa com o Simon, o Gum e Anderson Conceição dá para segurar. Mas é um jogo que o CRB deve sofrer um pouquinho na defesa, porque jogando no Jacone, mesmo com o CRB forte, o Juventude vai para cima, a gente sabe. É verdade. Inclusive, o Juventude, ele tem uma dúvida, que é uma dúvida importante, se joga ou não o garotinho, menino que foi agora lançado das categorias de base, o Nenê. Nenê, é aquele Nenê. Estou falando tirando onda, né? Lógico. Nenê está com seus 41 anos, jogador importante, mas que no duelo passado contra o Atlético de Goiás acabou sentindo a coxa. E aí, se não jogar ele, joga Gabriel Taliari, ex-atleta do CSA, pelo menos essa é a informação que vem lá do Sul. Vindo Taliari, vindo Nenê, ainda assim vem forte, mas ainda vejo como diferente, né? Porque o Nenê é uma perda muito grande, caso aconteça aí com o Juventude, porque é um cara que dá na posse de bola, porque ele sabe controlar bem o jogo, dá na bola parada e é o artilheiro do Juventude na Série B. O Juventude vai jogar sem os seus dois artilheiros, provavelmente, né? O Nenê tá fora. E o Rodrigo Rodrigues, ex-CSA também. Está sendo negociado com o futebol da Tunísia, né? Isso, foi pro Esperance de Tunis. Fala o francês, bem falado. Oui. E aí o Juventude tem esse problema no ataque. O Gabriel Taliari só fez um jogo contra o Atlético. Ele até bateria um pênalti na reta final, só que o pênalti foi anulado. E é uma diferença grande. A gente viu o Taliari de perto, é um cara muito capaz. Mas em comparação com o Nenê é diferente. É diferente. E o Taliari ali no meio tem um pouco de dificuldade. É verdade. O Taliari que com o CSA fez um excelente papel atuando de centroavante. No final, por ausência de meias, ele foi recuado para essa função. Já jogou assim, bem verdade, mas a dele mesmo é atuar sem tanta preocupação assim de compor meio campo. Deixa ele solto que ele resolve. Pelo menos aqui no CSA resolveu. Vamos ver como é que vai ser a vida dele lá no Juventude. Juventude que enfrenta o CRB. E na Série B, essa rodada de número 28, que já teve início no dia de ontem, tem outros confrontos também. Claro, esses confrontos que a gente vai mostrar para você a partir de agora, aqui na nossa tela. Diretor, por gentileza, abra aí a dolorosa, porque a tabela ela é maravilhosa, mas pode ser dolorosa, né? No sentido de que tem gente que está sofrendo com ela. Vamos lá, rodada 28 começou com empate ontem, o Ituano fez 2-0, pessoal, ainda no primeiro tempo, imaginava que ia ter essa vitória tranquila, e o Londrina ainda no primeiro tempo foi lá buscar, empatou o jogo, terminou mesmo assim 2-2. Hoje temos duas partidas, Vila Nova e Ponte, ABC e Sport, o jogo do Vila lá no Oba, em Goiânia,
ABC Esporte se enfrentando lá no Frasqueirão. Esses são os jogos dessa sexta-feira. Amanhã, dia 16, teremos Criciúma e Mirassol, jogo no Heriberto Ilse, lá em Criciúma. Teremos Botafogo de São Paulo e Atlético de Goiás, Sampaio Correia e Chapecoense. E fechando o sábado de futebol pela Série B, Juventude e CRB, jogo às 18 horas. O nosso Marcelo Rocha falou 17, mas 17 começa a transmissão na Rádio Gazeta. 18 horas a bola começa a rolar. No domingo, fechando na segunda, né? Domingo tem Guarani e Tombense, Vitória e Avaí. E na segunda, Novo Horizontino e Ceará. Essa é uma rodada que, para que seja excelente para o CRB, a gente precisaria torcer para os tropeços da turma de cima. O Novo Horizontino ajudou, né, Gui, na rodada passada. Será que dá para a gente esperar alguma coisa, por exemplo, do Mirassol criando problema para o Criciúma, o Ceará criando problema para o Novo Horizontino, o próprio Guarani que vai jogar, cadê? Mais para baixo aqui, diretor. Com o Sampaio fora, tu acha que dá para sonhar com alguma coisa a mais? Dá. O CRB primeiro tem que fazer a parte dele. Importante. Mas hoje já o torcedor do CRB pode pegar aquela cervejinha de noite e acompanhar a Vila e Ponte Preta. Porque se o Vila ganha hoje da Ponte, a distância para o G4 aumenta de novo. Vai para 5 pontos, porque aí tiraria o Novo Horizontino, entraria o Vila Nova. Só que o CRB pode torcer por alguns tropeços. Tem 2 jogos diretos, que é Novo Ceará e Criciúma e Mirassol. Só que para o CRB hoje, para o CRB hoje, quem tiver à frente é melhor tropeçar. Os que estão atrás, o CRB pontuando, quem está atrás pode pontuar também, porque não vai sofrer tanto dano assim o CRB. E é uma rodada que o CRB pode terminar dentro do G4, é uma combinação mais difícil, a gente sabe. É verdade. Mas fazendo a parte dele e contando aí com alguns tropeços, com certeza vão acontecer, porque primeiro, o CRB ganhando, já passa o Juventude. Importante. Confronto direto, jogo de 6 pontos. Criciúma e Mirassol. O Mirassol ou fica afastado se perder, ou o Criciúma tropeça e é alcançado pelo CRB. Então é uma rodada onde a torcida tem que ficar muito ligada e é uma rodada muito forte, porque na sequência o CRB tem mais um confronto direto, né? Verdade. Pega o Guarani. É um jogo, é uma sequência difícil do CRB. A parte boa é que o CRB está conseguindo fazer sua sequência, já são 8 jogos sem perder e está tranquilo no momento. Mas focar no jogo dele. Focar no jogo dele. E, diretor, antes da gente mudar aqui, ó, vai aqui no Juventude e aperta, por gentileza. Lá na setinha no canto. Isso. Olha lá, ó. Último jogo do Juventude, 3-0 para o Atlético de Goiás. Veja que o Juventude perdeu essa bolinha vermelha, foi a derrota no último jogo, um empate, aí eles vencem, mas empatam, ganharam, mas perderam. Eles estão numa sequência aí um tanto quanto instável. E essa instabilidade, também sem fazer gols, tem incomodado essa turma. O Reginaldo, lateral direito do Juventude, que já passou aqui no CRB, falou à imprensa acerca dessa necessidade de voltar a balançar as redes, dentro de casa principalmente. A gente torce para que eles não consigam, mas que eles estão trabalhando para mudar essa realidade. Isso estão. Não, Regi? Eles vêm num momento muito bom na competição. Se não me engano, 3, 4 vitórias seguidas, um momento muito bom. Mas a gente sabe da nossa força. Não é porque nós perdemos no domingo que está tudo errado, porque não está. A gente vem fazendo grandes jogos. A gente está pecando em fazer os gols, mas eu tenho certeza que sábado vai voltar a sair os gols. A gente vai voltar a vencer. E nessa reta final, eu volto a falar, a gente tem que ser o quanto mais assertivo possível, para parar de perder pontos, principalmente dentro de casa. Tenho certeza que sábado o torcedor vai se marcar presente novamente, vai nos apoiar do início ao final e a gente vai fazer um grande jogo e vai buscar uma grande vitória. Ei, não vai não, vocês não vão não. Os caras estão querendo, né? Mas se o CRB mantiver a competição, nível de competição, eu acredito que minimamente um empate dá para voltar para cá com ele, não dá? Dá. E principalmente pelo que você disse, o Juventude não tem conseguido fazer gols. Nos últimos 3 jogos no Jacone não fez gols. E vem de 2 empates e uma derrota jogando em casa. Então, é um clima que cria-se para o CRB conseguir um bom resultado. O CRB chega numa fase bem melhor do que a do Juventude. O Juventude pode ter desfalques e é nisso que a torcida tem que se apegar, os jogadores têm que se apegar. A euforia do jogo do Vitória deixa para a torcida, mas em campo tem que ser a concentração.
Se o CRB entrar concentrado, ele pode conseguir um ótimo resultado lá no Jacone. Muito bem, tem que se pensar dessa forma mesmo, com maturidade e inteligência. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente retorna falando também de CSA. Tem reunião marcada para a semana que vem, inclusive com a imprensa, e tem a repercussão da derrota para o Bahia na Copa do Brasil Sub-20. Vamos ali e voltamos já.